Existe uma pergunta que quase ninguém faz em voz alta, mas quase todo mundo carrega em silêncio. Eu tô indo na direção certa? Não tô falando de carreira, de endereço, de plano de vida. Tô falando de algo mais profundo, menos aquela sensação de que as escolhas que você tem feito, as pessoas que têm influenciado você, os pensamentos que têm ocupado a sua mente, podem estar te afastando de quem você realmente é. Se essa pergunta vive em algum canto quieto dentro de você, então fique comigo agora, porque o salmo que vamos meditar juntos hoje foi escrito exatamente para esse momento. Ele começa com uma palavra que parece simples, mas é, na verdade, profundamente generosa. Bem-aventurado. Não obrigado nem privilegiado, mas bem-aventurado, pleno, inteiro, em paz consigo mesmo. E a primeira coisa que descreve quem vive assim é uma ausência, uma escolha de não seguir, não andar segundo o conselho dos que vivem como se nada importasse, não se deter no caminho dos que já desistiram de cultivar algo bom dentro de si, não se sentar confortavelmente entre os que zombam de tudo, inclusive de quem ainda acredita. E talvez você reconheça isso não como uma regra religiosa, mas como uma experiência vivida. Existem ambientes que drenam, existem conversas que, quando terminam, te deixam mais vazio do que você estava antes. Existem influências que parecem inofensivas, mas com o tempo vão mudando silenciosamente a forma como você enxerga a vida, as pessoas e você mesmo. Essa sabedoria não é moralismo, é observação. É o reconhecimento de que somos moldados pelo que escolhemos habitar todos os dias. E a contrapartida é tão concreta quanto essa. A pessoa bem-aventurada tem satisfação na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Agora, antes de você pensar que isso é para especialistas em religião ou para quem tem horas livres de contemplação, preste atenção no que isso significa na prática. Meditar dia e noite não é ficar parado em posição de lótus esperando uma revelação. É trazer de volta, no meio do barulho do dia, lembrar do que é verdadeiro, do que é bom, do que sustenta. Antes de dormir, quando o silêncio finalmente chega. Deixar que palavras de peso e de paz descansem dentro de você, em vez de deixar que a ansiedade tome aquele espaço. Antes de continuar, quero te pedir algo simples. Se este tipo de reflexão faz bem para você. O Vozes da Alma existe exatamente para ser esse espaço, menos aquele lugar onde você volta quando o barulho do mundo tá alto demais. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Assim, quando você precisar de um momento assim, a gente já vai ter separado um para você. E então vem a imagem mais bonita de todo esse salmo. Talvez uma das mais bonitas de toda a poesia hebraica. É como a árvore plantada junto a ribeiros. Não uma árvore qualquer, jogada em terra seca, sobrevivendo por conta própria. Uma árvore plantada menos escolhida, posicionada, cuidada menos junto à água que corre, que dá fruto no tempo certo, que não depende da chuva de hoje ou da seca de amanhã, porque as suas raízes chegam onde a água nunca para e as suas folhas não murcham. Quando foi a última vez que você se sentiu assim? Com raízes, com folhas que não murcham mesmo quando o vento bate, com fruto que não foi forçado, mas que chegou no tempo certo. Não porque a vida estava fácil, mas porque havia uma fonte de onde você bebia que não dependia das circunstâncias ao redor. O Salmo não romantiza isso. Ele não promete que a árvore não vai enfrentar a tempestade, mas diz uma coisa importante: tudo o que ela faz prospera. Não tudo acontece como ela planejou. Não tudo acontece rápido, mas o que ela faz, o que ela planta com raízes verdadeiras e intenção genuína, menos esse prospera. Então o contraste chega, nítido e sem rodeios. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Aqui não há julgamento cruel, não há prazer na descrição do outro lado. Há apenas honestidade. Palha que o vento leva, leve, sem raiz, sem ancoragem, movida por qualquer brisa que sopre mais forte. E o vento da vida sempre vai soprar. A questão é o que você é quando ele chega. Há pessoas que chegam aos 40, aos 50 anos e percebem que viveram a vida de dentro para fora, menos sempre reagindo ao que vinha de fora, sempre sendo levadas pela opinião do momento, pelo medo do julgamento, pelo conselho de quem não tinha profundidade para dar. E há pessoas que, sem fazer alarde, sem postar nada, sem precisar de aprovação, foram construindo raízes, foram ficando mais firmes, mais frutíferas, mais inteiras. Não porque nunca erraram, mas porque voltavam sempre à fonte. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Essa palavra conhece no hebraico original não significa apenas saber da existência. Significa intimidade, reconhece, cuida, acompanha a cada passo. O seu caminho, as suas escolhas silenciosas, o seu esforço de manter raízes. Quando tudo convida à superficialidade, isso é visto
Isso importa, isso tem peso real, mesmo quando ninguém mais parece notar. Então, ao encerrar essa meditação, uma pergunta para levar com você hoje: quais são os ribeiros onde você tem plantado as suas raízes? Não precisa responder em voz alta, mas deixa essa pergunta trabalhar dentro de você ao longo do dia, porque a grande escolha que o Salmo 1 descreve não acontece uma vez na vida, menos ela acontece todo dia, em pequenas decisões, em pequenas inclinações, em pequenas escolhas sobre onde você deixa a sua atenção pousar. Que você seja hoje a árvore, não a palha. Que as suas raízes encontrem a água que não para. E que os frutos que você espera cheguem no tempo certo. Não porque você os forçou, mas porque você ficou firme enquanto era necessário. Se esta palavra fez bem para você hoje, escreve amém ou quero mais nos comentários. Isso ajuda outras pessoas que precisam dessa mensagem a encontrarem este espaço. Inscreva-se no Vozes da Alma, ative o sininho e cuide bem das suas raízes. Até a próxima meditação.